queda. Efeitos do relatório do USDA desta tarde. Vamos direto a Campinas, a redação do Notícias Agrícolas, conversar com Carla Mendes, a quem agradeço a participação. Prazer em falar contigo sempre, Carlinha. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. O prazer é meu. Bom, esse resultado que a gente vê, uma inversão das cotações na Bolsa de Chicago para a soja, vinha em alta, foi divulgado o relatório, agora pressiona as cotações, por quê? Pressiona e já vai caminhar de lado, viu, Braga? Porque a gente não tem grandes movimentações, como era esperado e como tradicionalmente acontece com os relatórios de outubro do USDA, os números vieram bastante alinhados com os números de setembro. Então, olhando primeiro para a soja, nós temos uma mudança bem pouco expressiva de 100 mil toneladas apenas a menos na estimativa do USDA para a produção norte-americana, que saiu de 124,8 para 124,7 milhões de toneladas. Não houve alteração nos números dos estoques finais dos Estados Unidos, ainda estimados em 14,97 milhões de toneladas, nas exportações em 50,35 milhões e o esmagamento também não mudou. Então, os números da soja vieram com mudanças bem pouco expressivas. Se a gente olha, Braga, para o cenário global, aí vamos dar os números e a gente comenta depois. A produção mundial de soja foi estimada pelo USDA em 428,9 milhões de toneladas. O número de setembro era de 429,2 milhões. Perceba que a mudança é muito incipiente, ela quase não é notada. Os estoques finais também mudaram muito pouco. Saíram de 134,58 para 134,65 milhões de toneladas. Então, os números do USDA hoje trouxeram quase uma cópia do relatório de setembro, apenas um ajuste fino nos números do quadro norte-americano, bem como para os números do quadro global. Quando a gente olha para o número brasileiro, ainda uma estimativa de safra de 169 milhões de toneladas, algo que também é bastante prematuro ainda, mas é o primeiro número do USDA e ele não sofreu qualquer alteração em relação aos últimos boletins. Então, nós temos ainda uma safra em andamento. A produção argentina, ela continua sendo estimada em, vou dizer agora, 51 milhões de toneladas, e as importações chinesas, acho que esse é um número também importante da gente pontuar, elas continuam sendo aguardadas em 109 milhões de toneladas, mesmos números de setembro. Então, veja que poucas mudanças se apresentaram, o mercado vai caminhar de lado e vai se ajustar depois dessa semana tão volátil e tão intensa que registrou em Chicago. Bom, a volatilidade no mercado, as cotações, inclusive é natural, depois de um relatório, o mercado vai se ajustando, agora está diminuindo um pouquinho o percentual de queda, né? E quem sabe ainda se vai voltar para o lado positivo ou não, ainda é cedo, porque daqui a pouquinho tem o fechamento da Bolsa de Chicago. Mas, de qualquer forma, esse relatório já era esperado que ia concentrar todas as atenções para a safra em andamento nos Estados Unidos. E como você mesma disse, é prematuro ainda falar sobre os 169 milhões de toneladas aqui de safra para o Brasil, né, Carlinha? Exatamente. É prematuro, Braga, e reforço, esse primeiro número do USDA, ele vem, e ele veio num cenário onde o plantio não havia nem sido iniciado ainda. Então, nós temos aí um atraso no plantio que é significativo, e uma coisa é a gente trazer um atraso, por exemplo, no estado de Goiás, no estado de São Paulo, no estado de Minas, são todos estados muito importantes para compor a oferta nacional. Só que a gente pensar que o plantio no maior estado produtor de soja do Brasil, e se a gente pensar na principal região produtora de soja do mundo, que é o estado de Mato Grosso, isso tem um impacto maior no mercado. Então, esse atraso, ele pode sim mudar um pouquinho do potencial produtivo, por enquanto ainda não aconteceu, e a maior preocupação agora está, o Vlamir tem falado bastante sobre isso, os demais analistas também, eu vi que ontem vocês entrevistaram o Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, nos disse a mesma coisa, que é a preocupação com as janelas das segundas safras. Essas já estão sacrificadas e a gente vai ter janelas mais curtas, tanto para quem faz milho na sequência da soja, como para quem faz algodão na sequência da soja, e tem produtor que faz as duas culturas na sequência da soja, e a janela está bastante complexa, portanto, e mais ajustada, tanto para milho quanto para algodão. Então, esses dois vão sentir. Agora, para a gente entender o potencial produtivo da soja 2024 e 2025 do Brasil, ainda é cedo. Nesse momento,
se essas chuvas que estão previstas para a segunda metade de outubro se confirmarem, nós temos um ambiente favorável e que dá boas condições para o plantio avançar, e a gente tem uma capacidade operacional hoje do produtor brasileiro que é muito forte, então ele consegue compensar pelo menos parte desse atraso. Por isso eu digo, é prematuro falar em 169 milhões, mas é um número que está bastante alinhado com as consultorias privadas. Então aqui no Brasil a gente tem estimativas de 170 milhões, de 166 milhões, de 165, 167, então estão todas orbitando ao redor desse número do USDA, mas que ainda vão sofrer diversos ajustes ao longo desse período de desenvolvimento, inevitavelmente. Bom, a janela mais curta, o produtor está semeando, aproveitando essa chuva que é abençoada, está chegando em algumas regiões, Sim. Mas ainda é muito cedo de falar sobre essa produtividade, como você mesma disse, apontada aí pelo USDA, né? Você já tem informações se essa safra vem com custos maiores ou ainda bem próximas daquela que a gente acompanhou agora, prejudicadas aí pelo clima, enfim, o custo vem equiparado, equivalente ou mais alto nessa safra 24 e 25? Braga, os custos dessa safra, eles se compuseram de forma bastante heterogênea. Então, se a gente olhar para as sementes, por exemplo, elas tiveram um custo mais elevado. Se a gente olhar para os defensivos, eles tiveram custos mais elevados. Se olharmos para os fertilizantes, eles tiveram custos mais equilibrados. Então, os fosfatados, por exemplo, estiveram em níveis historicamente altos, enquanto o cloreto de potássio, como nós temos uma boa reserva no Brasil, internalizamos muito cloreto de potássio, estávamos ali com bons estoques, com boas reservas e um mercado mais equilibrado, estiveram em preços mais baixos e favorecendo as relações de troca. Então, para os fertilizantes, a gente, na hora de fazer o blend ali para cada produtor, ele conseguiu enxergar esse equilíbrio. Mas olhando pontualmente, alguns itens que formam os custos de produção estiveram mais altos. E também, nós tivemos também essa influência na hora de formar os custos de produção. Hoje mesmo a gente falou sobre custos de fretes marítimos por conta principalmente das tensões no Oriente Médio, mas por uma combinação de fatores, e desde agosto, por exemplo, os fretes marítimos subiram de 15% a 20%. E isso impacta direto o comércio agropecuário global, né, Braga? Então, perceba como a gente ainda tem muito para entender sobre esses custos, mas inevitavelmente, acho que não tem como a gente dizer que os custos cedem muito em relação às safras anteriores. Ele veio equiparado para alguns componentes, mas esteve um pouco mais elevado para outros, como é o caso das sementes, por exemplo, e dos defensivos. Inclusive destacado pelo próprio Notícias Agrícolas, você à frente dessa reportagem, os fretes marítimos subiram 10%, né? De 10% a 15%, desde agosto, com o agravamento dessas tensões no Oriente Médio. Impacto direto. Agora, com relação à demanda, nós temos firme, forte, a China, né, continua sendo o principal player desse mercado, não tem outra alternativa. A China vai consumir ainda grande parte, se não a maior parte daquilo que é produzido no mundo, né? Inevitavelmente, indiscutivelmente, não vai mudar de um ano para o outro, não vai mudar daqui a 5 anos, é uma constante. A demanda chinesa, Braga, ela não veio crescendo tão intensamente em níveis tão agressivos como nós observávamos há, 4, 5 anos, mas ela está sempre muito presente e ela vem crescendo. Ela cresce num nível talvez um pouco mais tímido do que a oferta cresceu, principalmente nas 2 últimas temporadas. Então, a gente pensar que o Brasil sai de uma safra de alguma perspectiva ali que vai variar de 145 a 150 milhões de toneladas para uma safra de 169 milhões. Vamos pensar que o número do USDA está correto, ou os números das associações, das consultorias privadas no Brasil está correto, 166 milhões. É um aumento significativo. Para uma demanda absorver tudo isso, não é simples crescer nesse mesmo ritmo. Então, a gente precisa entender que a demanda ela é presente, ela cresce, só que ela não cresce no mesmo intervalo. É por isso que os preços reagem com um pouco menos de força do que nós também observávamos durante a pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? Havia um temor muito grande, uma incerteza, uma insegurança, que fazia com que os compradores de grãos, os compradores de alimentos, de uma forma geral, eles quisessem garantir os seus estoques, eles quisessem
garantir que estariam bem abastecidos, porque falta de comida numa nação, ela é, né, a Primavera Árabe está aí para provar isso, e outros, né, invadiram a casa do primeiro-ministro do Sri Lanka, porque estava muito cara a comida. Então, a falta de comida num país, ela é combustível para uma faísca social que pode virar um conflito gigante. Então, a demanda na pandemia, no pico da pandemia, ela foi muito intensa. E isso foi provocando uma escalada dos preços também muito agressiva. Se a gente volta a uma certa normalidade, a uma curva normal da oferta e da demanda, ela cresce, mas ela cresce menos. Ainda assim, nós estamos falando de importações chinesas de soja no ano comercial 2024-25, que são historicamente altas, 109 milhões de toneladas. Nós estamos falando do Brasil como a principal origem exportadora para os chineses. E assim deveremos seguir, porque se olharmos, vamos olhar para os números do USDA de hoje, são 169 milhões de toneladas esperadas de soja brasileira, 124,7, 125 milhões de toneladas esperadas dos Estados Unidos. Perceba o tamanho da nossa competitividade. Nós temos aí, somos o maior produtor exportador mundial, a América do Sul concentra 1/3 do que é produzido globalmente, né, 2/3 do que é produzido globalmente, o Brasil responde por 1/3 do que é produzido globalmente, então a nossa competitividade, ela é muito forte e hoje ela é muito difícil de ser batida, porque nós temos já uma infraestrutura logística ainda limitada, mas que vem sendo aí driblada e nós conseguimos escoar muita soja, nós temos uma demanda interna que também absorve boa parte dessa soja, porque somos players importantes no mercado de farelo, de óleo, então a demanda sim, ela é muito forte. O que precisa ser observado na China? A China ainda vive um cenário de deflação, e isso faz com que o consumo ainda fique um pouco atravancado. Agora, Braga, vai ser determinante que a gente entenda como é que o pacote de estímulos que foi recentemente anunciado pelo governo chinês se aplique para tirar a China desse consumo atravancado e voltar o chinês a consumir mais proteína, enfim. De novo, ele continua consumindo, ele vai consumir de forma diferente se a gente tiver um outro momento para a economia chinesa, indiscutivelmente. Ninguém retroage tanto assim nos seus hábitos alimentares. Então, eles querem comer cada vez mais e melhor, como todo brasileiro, como todo chinês, como todo indiano. Então, isso é quase que um processo sem volta. E ainda querem, né, a manutenção dessa moratória da soja aqui, enfim, impactos aí que devem também ocorrer, né, caso daqui a um ano seja mantido aquele bloqueio, né, às exportações ou importações de grãos produzidos, alimentos aqui no Brasil, pela União Europeia. Carla, só para poder finalizar contigo, tem muita gente nos ouvindo também pelas rádios que retransmitem a programação do Tempo e Dinheiro, outros estão nos acompanhando. A soja, mais uma vez, Gleidson, coloca na tela em tempo real, ela vai oscilar, já vinha apresentando alta, oscilou e agora amplia a queda para 0,54%, está nessa casa, 0,5% de queda a $10 mais 8,75 após a divulgação desse relatório. Agora, há pouquinho, às 13 horas, horário de Brasília, a Carla Mendes pontualmente conosco aqui, trazendo todas essas informações, para poder finalizar e para poder deixar claro para todos que estão nos acompanhando, para quem entrou agora na programação, um resumo desse relatório. Ele veio altista, veio neutro, na tua opinião, e quais foram os números para poder finalizar mais uma vez, Carlinha? Braga, na minha modesta opinião, vem aí Vladimir Brandalize para dar uma análise muito maior. Eu trago mais o reporte do que a análise. Então, para mim, esse para a soja é um relatório neutro, não traz grandes movimentações, grandes mudanças, nem no quadro global, nem no quadro norte-americano e nem no recorte da América do Sul. Nós temos, então, para finalizar, e eu vou só emendar uns números do milho bem rapidinho para que vocês possam ter esses números na mente. A safra de soja dos Estados Unidos passa a ser estimada de 124,8 para 124,7 milhões de toneladas, uma ligeira queda na produtividade de 59,6 para 59,5 sacas por hectare, estoques finais mantidos em 14,97 milhões de toneladas. Para milho, nós temos uma produção que aumentou um pouquinho nos Estados Unidos, saímos de 385,7 para 386,2 milhões de toneladas, saímos de estoques
finais menores de 52,25 para 50,78 milhões de toneladas, com uma produtividade que aumentou timidamente de 192,07 para 192,3 milhões, ou melhor, sacas por hectare. Então, para o milho foi um cenário inverso, um pequeno aumento, como estava previsto também pelo mercado, para a produção norte-americana. Estoques globais de soja, milho e trigo para finalizarmos. Estoques finais de soja, 134,7 milhões de toneladas, em linha com setembro, que eram 134,6. Estoques finais de milho globais, 306 milhões e meio de toneladas contra 308,3 milhões de setembro estimados pelo USDA. No trigo, 257,7, ligeiramente maiores do que os 257,2 milhões de toneladas que foram estimados em setembro pelo Departamento Americano de Agricultura. Tá certo. Carlinha Mendes, muito obrigado pela tua participação. Números aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Em nome da equipe, sem dúvida nenhuma, o site Irmão Notícias Agrícolas sempre conosco aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima. Segunda-feira, certamente, esses números vão ser ainda absorvidos pelo próprio mercado, né, digeridos, e sim, as cotações devem oscilar ainda até lá. Obrigado. Mais uma vez, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Braga, agradeço a você, agradeço a equipe do Tempo e Dinheiro, ao João, que certamente não está aqui, mas ele está nos ouvindo, porque ele nos ouve em todo canto. Então, obrigada, um ótimo final de semana para vocês, e os números completos também, a audiência do Tempo e Dinheiro pode conferir aqui no Notícias Agrícolas, tabelas, comparações, tá tudo aqui disponível para a nossa audiência. Braga, obrigada mais uma vez, ótimo final de semana para ti, meu amigo. Para você também, bom trabalho.